Boa tarde, Davi, e aos membros do canal. Eu peguei o seu número de WhatsApp para enviar um relato da minha trajetória nessa igreja. Eu conheci essa igreja em 97, que abriram na minha cidade, era um ministério novo. O pastor já entrou fazendo campanhas para evangelizar. E eu estava em uma outra igreja. E aí fui conhecer. Cheguei lá numa reunião de sexta-feira, onde a primeira reunião, né, que eu vi, achei estranho, que era a reunião de libertação. E assim eu comecei a frequentar. Isso em 97, como eu falei. E aí, com o passar do tempo, o pastor me chamou para ser do grupo jovem. E também da ABC, na época eles tinham a Associação Beneficente Cristã, que era um órgão ali para arrecadar alimentos, roupas e distribuir nas vilas. Eu fiquei pouco tempo nessa função, onde eles iam cortar cabelo, fazer sopão. Eu, como sempre gostei dessa área voluntária, eu gostava. Confesso que gostava. Frequentava vigília, viajava 300 quilômetros para ir em vigília. Eu só via o lado bom, que era o lado da santidade. Eu buscava Deus da minha maneira, né? Buscava Deus sozinha. Nunca fui de comer pela mão dos outros. Eu sempre lia a Bíblia, sempre procurei estar a par do que Deus queria para minha vida. Então foi algo assim que no começo ali eu não vi nada de anormal, vamos dizer assim. Tinha um pastor muito jovem, pastores, que até tinha um muito espiritual, que isso em 97, como eu te falei, que falava que se as pessoas não concordavam com o que eles falavam, que era para pegar e botar no bolso alguma coisa, o que servia, e jogar fora o que não servia. Bom, só aí já me marcou bastante o que ele disse. Como que um pastor vai falar coisas que não é o certo, que teria que jogar fora, no caso. Então foi ali que eu comecei a analisar as falas, mas enfim. Aí eu fiquei como líder de grupo jovem, fazia reuniões no sábado, fazia festinha para as crianças. Aí fiquei pouco tempo. E aí mudei para outro estado. Eu sou aqui do Rio Grande do Sul. Mudei para um outro estado e lá fiquei um tempo. Só que o que eu vi nessa igreja, assim, que começou a analisar, analisar muita coisa, eles não têm amor pelas pessoas, eles chamam todos de dona fulana, dono seu ciclano. E teve uma certa vez que eu era do grupo do evangelismo e entrou um senhor que era conhecido na cidade, um senhor, e ele entrou lá e eu lembro que eu já estava saindo e perguntei para ele: o senhor deseja alguma coisa? Ele disse: quero falar com o pastor. Eu disse: pois bem, tá ali o pastor. Aí ele ficou, eu lembro que eu olhei para trás para ver, né, porque ele era uma pessoa conhecida na cidade, uma pessoa bem sucedida na época, e ele ficou falando com o pastor e eu fui pro evangelismo. Então, uma semana eu abro o jornal e tá o convite de 7º dia de falecimento daquele senhor, e o meu tio mostrou o jornal e eu perguntei pro meu tio, que conhecia ele, eu digo: olha, esse senhor apareceu na igreja, de que ele faleceu? Ele disse: não, ele se suicidou porque ele estava com muitas dívidas, se suicidou no dia do aniversário dele. E eu fiquei pensando: poxa, ele foi na igreja, ele foi em busca de uma palavra e ele se matou. Eu fiquei mexida com essa história. A gente que é bem sentimental, a gente tem amor pelas almas, eu tenho amor pelas almas. E cheguei no outro dia, quando eu fui na reunião, depois acabou, eu fui falar com o pastor. Eu disse: pastor, aquele senhor que esteve aqui falando com o senhor semana passada acabou se suicidando.
Eu digo, mas ele esteve aqui. E ele disse assim para mim, olha, dona, eu vou lhe dizer uma coisa, ele se suicidou porque ele quis. E se a senhora continuar desse jeito, pensando nas coisas, vai entrar uma pessoa mal intencionada dentro da sua casa, que vai lhe roubar tudo. A senhora vai abrir espaço para essa pessoa entrar e ele fazer uma limpa na sua vida, na sua casa, nos seus bens. E eu disse, não, pastor, eu não aceito isso aí, porque eu só estou questionando uma coisa que eu vi. Ele veio na casa de Deus, né, entre aspas, que eu achava que era um lugar santo, que era um local da presença de Deus ali. Eu digo, bom, pastor, eu não tive essa intenção. Mas, enfim, eu falei isso e ele, né, saiu com 4 pedras na mão que eu ia ser vítima de uma pessoa aproveitadora, exploradora, se eu continuasse com esse pensamento de amor às almas dele. Enfim. Aí o mesmo pastor me falou, eu não lembro se foi ele, porque passou por tantos, não posso dizer que foi o mesmo. Mas teve um pastor, não sei se ele, que me disse que a sua mãe perdeu a irmã dele assassinada com 15 anos, no Rio de Janeiro, e que como ela tinha 10 filhos, mais 10 filhos, ela deixou o corpo da filha lá e foi cuidar dos 9 filhos. Ou seja, luto para eles não existe, luto para eles, amor não existe. Eu digo, nossa, como que pode a mãe perder uma filha e por causa que tem mais filhos ela deixar o corpo numa vala, segundo ele me contou, porque ela tem outros filhos. Enfim, os obreiros lá sempre me julgando, porque eu não sei porque, sempre falando que eu era uma pombagira, porque eu andava bem arrumada, eu tinha carro, sempre tive carro. E eu ouvi dizer depois que chamavam que eu era uma pombagira, sabe? O meu pai faleceu, eu não tive uma visita de pastor, eu era membro, e não tive uma visita de pastor. E ninguém me deu os meus sentimentos. Eu comentei com uma obreira, meu pai faleceu, ela só me olhou, não tive visita, apenas uma pessoa da igreja foi no velório do meu pai, não recebi uma condolência. Então a falta de amor deles é algo assim assustador a falta de amor deles. E teve uma certa vez só que assim, eu nunca me firmei nessa igreja. Eu me batizei em 97, mas eu nunca me firmei. Eu ia, mas eu nunca me joguei de cabeça. Nunca me atirei de corpo e alma. Nunca fui do grupo jovem, fui obreira uns meses, depois eu saí. Mas eu nunca tive aquela vontade de me ficar nesse meio. Tanto que uma vez um pastor chegou para mim e disse assim, olha, dona, a senhora precisa se firmar. Eu digo, é? Porque a senhora vem na igreja, mas a senhora parece que não está no meio do rebanho. Segundo ele, era um rebanho de ovelhas. E eu nunca senti vontade de ficar ali naquele meio. Outra coisa, o líder dessa igreja, Deus que não me castigue, eu não sei, estou falando isso porque o que eu penso, sinto. O líder dessa igreja nunca me pareceu ser uma pessoa de Deus, eu não consigo, nunca consegui ouvir a pregação dele. Eu nunca consegui até o final, eu não sei, tem algo nele que não me desce, nunca me desceu. Não sei. E depois eu fui para São Paulo. E lá também foi a mesma história. Uma vez eu saí caminhando muito cedo, trabalhava cedo e saí sem café da manhã. E fui para assistir um culto de manhã cedo e me deu uma hipoglicemia. Aí eles achavam que eu estava com coisas ruins na minha vida. Eu vi que eles meio que deram a entender que eu precisava de uma libertação. Enfim, hoje, por exemplo, eu estou aqui em uma cidade
do Rio Grande do Sul, que o pastor disse assim, vocês não têm aparecido na igreja, eu e meu marido. Aí ele disse, olha, se não aparecerem na igreja, vai tudo de ruim. Então eles estão sempre amaldiçoando, estão sempre jogando as pessoas para uma situação que, se ela não fazer parte daquele sistema ali, ela está fora, ela está com o pior na vida dela. Então é isso que eu vi, assim, como eles não têm amor, não tem. Eles não querem saber se as pessoas estão bem, se estão mal, eles não querem nem saber. Os obreiros mais parecem soldados, parecem soldados, realmente parece isso. Eles são soldados, eles não têm aquela intimidade, eles não chamam ninguém pelo nome, é dona, como eu falei. Eles têm uma distância das pessoas, assim como os pastores têm. Os pastores têm uma distância das pessoas. E aí eu vi que tudo para eles ao mesmo tempo que eles falam contra o dinheiro, porque eles não podem deixar uma pessoa muito independente, né? Porque a Bíblia diz que Deus está dentro de nós, que nós somos filhos. Uma vez que a gente aceitou Jesus e anda nos caminhos, nós somos filhos. Então, mas eles sempre têm aquela controvérsia, assim como eles falam sobre o dinheiro, que as pessoas, filho de Deus, tem que ser próspero, mas aí ao mesmo tempo eles batem contra, e depois eles já estão falando que se a pessoa não ficar ali dentro, não ficar na fé, tudo de ruim vai vir para a pessoa. Então sempre um tom ameaçador, um tom de opressão, um tom castrador. E, enfim, várias coisas assim, que eu acho que Deus nunca me deixou enganada. Eu frequentava porque a gente acha que ali tem Deus. Não, ali tem Deus, embora a gente veja muita coisa. Teve uma obreira uma vez, uma catedral de Porto Alegre, que eu viajava 600 quilômetros para ir na catedral, porque lá tinha mais gente. E teve uma obreira que chegou para mim, tá? Eu fui lá sozinha, que eu participava, na época era solteira. E teve depois eu fui novamente. E ela disse assim pra mim, eu achei que tu fosse... Ela ficou brava, porque eu falei pra ela, olha, eu venho de vez em quando, eu moro e tal, e contei coisas da vida dela, da minha vida, aliás. E ela disse pra mim assim, eu pensei que tu fosse uma pessoa pobre, então se tu não é pobre, eu não tenho mais que estar falando contigo. Então eu senti que ela me ajudou porque eu fui pra casa dela. Ela viu que eu estava sozinha ali e me disse que ela viu que eu não era pobre, então que ela não era obrigada mais a ter conversa comigo. Bem assim, parece que se eu fosse pobre, parece que seria melhor para ela. Ela gostaria que eu fosse. Mas não, aí ela simplesmente cortou a amizade comigo. E é assim, Davi, eu vi muita coisa lá dentro, vi pessoas que não prosperam lá dentro. Como que as pessoas vão prosperar se o verdadeiro evangelho não é pregado? O evangelho de Jesus, o amor, as boas obras, enfim, a semente no lugar certo, que hoje que eu creio que nós temos que semear num local ungido, né? Porque na verdade eles são demônios ungidos, são demônios, porque esses pastores eles não têm envolvimento com as pessoas, eles não têm, eles só querem arrecadação, né? Só querem, e é muito triste. Tem pessoas que na época me falavam, eu tô com a minha bolsa cheia de envelopes, cheia, eu não aguento mais, porque só falam em dinheiro. Outra coisa para mim te falar, que eu já ia acabar esquecendo, a Bíblia não é pregada. A Bíblia não é pregada, a palavra de Deus não é pregada. Pelo menos aonde eu fui.
Tinha reunião segunda-feira. Tá, vamos na reunião de segunda-feira, reunião dos empresários, reunião da prosperidade. Tava um pastor lá com uma revista, aquelas, não sei se você lembra, que custava R$ 1,99 nas bancas. Aquelas revistas Viva Mais, Sou Mais Eu. O cara contando um depoimento de uma mulher, vamos dizer, da Bahia, que começou a vender acarajé e prosperou vendendo acarajé. Essa era a pregação dele numa reunião. Aí eu me questionava, poxa, o cara não prega a palavra de Deus. O cara não prega o ensinamento de Jesus. Então foi sempre isso. Teve uma vez que um pastor, em pleno domingo, ele abriu um jornal secular, aqui no Sul, a 0 hora. Ele abriu no altar, em cima do altar, o jornal 0 hora, para falar dos crimes que tinham acontecido no carnaval, que era a época de carnaval, eram os dias de carnaval. Então, a Bíblia, em pleno domingo, não foi aberta. Então, aonde que isso aí é obra de Deus? Aonde que isso aí é um templo divino? Não pode ser. Não pode ser. Então, e agora o teu canal apareceu para mim e eu fiquei olhando, assistindo os relatos de ex-pastores, de ex-bispos. E também eu acho assim que a pessoa, quando sai, não pode virar ateu, porque Deus existe, Jesus é o nosso Salvador, é o meu Salvador. Nós não podemos virar ateus por causa de homens. Isso tudo é bíblico que iria acontecer. Só que a palavra de Deus diz que nós temos que ter discernimento. Então Deus dá discernimento para quem tem o Espírito Santo. E embora eu fizesse parte dessa, vamos dizer, instituição, não sei se é instituição, se é empresa, se é seita, não sei. Eu já vi relatos que eles enterram a Bíblia em cada catedral, não sei se é verdade, que a Bíblia é enterrada, não sei, isso é coisa que eu ouvi e não posso afirmar, né? Não pode afirmar também coisas que não se tem provas. Mas eu ouvi isso aí. Só que eu acho assim que a pessoa não pode sair dessa instituição e virar um ateu, virar uma pessoa que vai desgraçar a vida dela por não buscar Deus. Então porque peça a direção de Deus, peça para Deus conduzir. Hoje eu assisto muitas pregações americanas, que estou me alimentando dessa revelação, assim, de apóstolos americanos que têm unção de Deus. Então é isso que eu estou vendo, né? Que o Espírito Santo está me conduzindo. Mas eu acho que a pessoa não pode virar ateu. Mas tem que sair sim, porque Deus, ele não tem nada em oculto que não venha a ser revelado. E é muita heresia, né? Meio religioso. E a Universal, eu acho assim que ela é são tipo guerrilheiros. Aqueles obreiros ali são tipo soldados, eles não têm vida. Não tem vida. Final de semana é sábado, domingo, passando na igreja, evangelizando. Então várias coisas assim que Jesus não é muito pesado, né? E Jesus não exige isso de nós. Eu tenho compaixão por quem foi obreira há muitos anos, pastor muitos anos, como você foi pastor, né? Deve ter visto muita coisa, assim como eu vi. Eu não sei se eu relatei tudo, eu acho que tem muita coisa que passou que eu esqueci. Mas é isso aí. O meu relato é esse, que eu estive lá dentro, mas eu nunca me firmei 100%. Mas o que eu vi foi isso, muita falta de amor, muita frieza e o controle pelas pessoas. Eles querem controlar as pessoas, eles querem controlar a vida das pessoas. Assim como um pastor daqui da minha cidade falou que se eu não fosse na igreja, que eu ia ter muita coisa, ia colocar tudo ruim. Então só ali que é vamos dizer, o refúgio.
verdadeiro.